O Benfica está atento ao mercado de inverno e há um nome que começa a ganhar cada vez mais destaque: Sidney Cabral. Um lateral jovem, polivalente, com números interessantes ao serviço do Estrela da Amadora. Elogiado por antigos internacionais e já referenciado por clubes grandes do futebol português, mas quem é realmente Sidney Cabral vale um investimento de 6 milhões de euros e faz sentido para o Benfica avançar já em janeiro. É isso que vamos analisar neste vídeo. O Benfica abriu negociações com o Estrela da Amadora para a contratação de Sidney Cabral, lateral cabo-verdiano de 23 anos, que atua preferencialmente como lateral direito, mas que tem capacidade para jogar nas duas alas, algo cada vez mais valorizado no futebol moderno. Sidney fez a sua formação entre a Alemanha e os Países Baixos e chegou ao Estrela da Amadora nesta temporada. Em apenas 16 jogos oficiais, soma 5 golos e 3 assistências. Números muito acima da média para um defesa lateral. O negócio poderá concretizar se por cerca de 6 milhões de euros, com o Estrela a manter parte dos direitos económicos do jogador. Sidney Cabral não é um lateral tradicional, é um jogador forte, fisicamente explosivo, no arranque, com boa capacidade ofensiva e que utiliza os dois pés com naturalidade. Destaca-se também nas bolas paradas, sendo responsável por livres e cantos defensivamente, é consistente e intenso nos duelos e com boa leitura de jogo. A sua maior virtude é a polivalência. Joga à direita, joga à esquerda e consegue mudar de posição durante o jogo sem comprometer o rendimento. Janício Martins, antigo internacional cabo-verdiano e também lateral direito, não poupou elogios a Sidney Cabral, considera-o um jogador diferenciado, com qualidade para chegar rapidamente aos grandes clubes da Liga Portuguesa, acredita que o futuro do jogador passa por campeonatos de topo e que tem potencial para fazer uma carreira de grande sucesso. Revelou ainda que conhece bem Rui Costa e que poderá interceder para ajudar Sidney a dar o salto para o Benfica. O interesse do Benfica não surge por acaso. Os laterais têm um papel fundamental no modelo de jogo da equipa, tanto a nível defensivo como ofensivo. A necessidade de soluções polivalentes capazes de dar profundidade, intensidade e equilíbrio é clara. Sidney encaixa no perfil que o Benfica tem procurado: jovem, com margem de crescimento, já adaptado ao futebol português e com impacto imediato, segundo a informação disponível. José Mourinho deu aval para que o jogador possa reforçar o plantel. Além dos laterais, o Benfica procura também reforçar outras posições no mercado de janeiro. Apesar do entusiasmo, existem riscos que devem ser analisados. Sidney está a realizar apenas a sua primeira grande época, ao mais alto nível, em Portugal. O valor pedido é elevado para um jogador ainda em fase de afirmação. A pressão de jogar num clube como o Benfica é completamente diferente da realidade do Estrela da Amadora. A adaptação não é garantida e o salto competitivo é significativo. A dúvida é saber se o Benfica deve avançar já ou esperar para confirmar a consistência do rendimento. Após o empate frente ao Moreirense, o treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, foi questionado sobre a possível transferência de Sidney Cabral para o Benfica. A resposta foi cautelosa e focada no presente, garantindo que o jogador esteve concentrado no jogo e que, enquanto for jogador do Estrela, continuará a ser opção. O clube mostra-se preparado para todos os cenários, consciente de que tem um ativo muito valorizado. O SC Braga também demonstrou interesse em Sidney Cabral, mas não se aproximou dos valores exigidos pelo Estrela da Amadora, o que coloca o Benfica numa posição favorável. Este interesse reforça a ideia de que Sidney é um dos laterais mais promissores do campeonato. Sidney Cabral é um jogador moderno e intenso, com qualidade técnica e margem de crescimento. Tem números, rendimento em campo e elogios de quem o conhece bem. Se vale 6 milhões de euros, só o tempo o dirá, mas não se trata de um nome lançado ao acaso. O Benfica procura soluções imediatas e futuras.
e Sidney parece preparado para dar o próximo passo na carreira. Agora queremos saber a tua opinião. Sidney Cabral deve ser reforço do Benfica já neste mercado de janeiro ou o clube devia esperar mais algum tempo? Deixa o teu comentário, subscreve o canal e acompanha as próximas novidades do mercado de transferências até ao próximo vídeo.